agente político. Porque agente político não é servidor público em sentido estrito. Então, se a gente tem uma eleição de deputado, né, e os vereadores são flagrados fazendo campanha, vereador é agente político não está compreendido na espécie. Né? E se procuradores do Ministério Público Federal ou juízes federais vêm à imprensa fazer declarações que podem beneficiar ou prejudicar algum candidato, eles também estão liberados. Vamos fazer de conta que isso não acontece. Quarta conduta vedada a agentes públicos: o uso eleitoral de programas sociais de distribuição gratuita de bem. E aqui é óbvio que o objetivo é a gente botar um freio na exploração eleitoral dos programas sociais do governo, que, óbvio, é uma prática que é tanto condenável quanto recorrente. É algo que a gente sabe que é super condenável, mas que acontece aí ao redor do país. E aqui o legislador ele está partindo daquela premissa do problema da entrada do clientelismo nas eleições. A premissa basilar é que a população menos favorecida ela vai tender a pagar com voto o favor que elas recebem dos gestores que são também candidatos nas eleições. E aqui a gente tem alguns problemas, né? Por exemplo, as inaugurações de conjuntos habitacionais. A gente sabe que inauguração de obra não está proibido. Vai ter um momento do calendário eleitoral em que a participação do candidato em inauguração será proibida, mas a inauguração em si não tem uma proibição expressa, né? Mas é muito comum, né? Às vezes lá tá só o primeiro tijolo, mas o cara já está cortando fita e etc. Como eu disse, a inauguração em si não é problemática, mas o uso, a exploração eleitoral da inauguração, sim. Olha, estão vendo aqui vocês que eram desguarnecidos e que dormiam tendo como teto as estrelas, eu, seu supremo benfeitor, venho agora dar a vocês essas maravilhosas residências repletas de aposentos confortáveis, etc. E isso é problemático. Mesma coisa com inauguração de programa de doação de terreno, que fazer casa é difícil, dar terreno é mais fácil, a gente vê com mais frequência. Asfaltamento de rua, né? Esse é o momento ideal para você rodar com o seu carro rebaixado. Né? Tem alguém aí que tem carro rebaixado? É agora, porque as ruas estão sem buraco nenhum, porque a gente está chegando, né, na época das eleições. E também muito recorrente, distribuição de cestas básicas, distribuição de medicamentos e etc. Tenham em mente, especialmente os promotores eleitorais, que a legislação eleitoral não está mirando política de assistência. A gente não está criminalizando política de assistência, né? Porque política de assistência é tudo o que a gente espera de um Estado que assuma a forma de um Estado de bem-estar social. Tem pobre saindo pelo ladrão nessa desgraça desse país. E a gente precisa cuidar desse povo. O problema aqui é o controle social que essas atividades se preocupam. Então é algo que está muito relacionado com a forma com que é feito e principalmente com a forma em que aqueles fatos são enquadrados e expostos à população. Né? Então o período eleitoral não está determinando a interrupção de programa de assistência. A galera vai continuar recebendo Bolsa Família, Bolsa Escola, Vale Gás e etc. Então, para o TSE, para a configuração dessa conduta vedada, é preciso, olha, essa é uma conduta excepcional, que é preciso comprovar o caráter eleitoreiro ou o uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação. Quinta conduta vedada se refere à distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela administração pública. Aqui a intenção é impedir a realização de programas ou a implementação de programas sociais que sejam suspeitosamente oportunistas, que tenham sido criados única e exclusivamente com a intenção de arregimentação de votos. Né? As proibições veiculadas devem ser compreendidas como circunscritas à esfera de realização das eleições, de maneira que a criação de programas assistencialistas nesse momento não está vedada aos governos estaduais.
É algo que toca exclusivamente com as gestões municipais, mas tirado o sovaco, um programa assistencialista agora, às vésperas das eleições, já não pode ter, a gente já não admite. Então a proibição, ela abrange a distribuição de qualquer benefício, independentemente da motivação eleitoral, e o que aqui aparece muito é o programa de refinanciamento de dívida fiscal, né, o chamado Refis. E aqui a gente tem também mudanças consideráveis de entendimento nos últimos anos, lá no âmbito do TSE. Até 2015, o TSE glosava, né, ele punia o encaminhamento de projeto de lei objetivando benefícios de programa de resgate de crédito fiscal. Então, chegado o período eleitoral, até 2015, o cara criou um programa que visa perdoar a dívida de pessoas que têm dívidas com o fisco. Isso já era proibido. Depois de 2015, com análise de uma consulta, foi feita uma consulta em tese, consulta 368-15, o TSE passou a adotar o entendimento de que a prática do ilícito não incide automaticamente. Que a prática não incide automaticamente, não configura automaticamente um ilícito. Tem de ser examinada as circunstâncias dos casos concretos, e a licitude reside na preservação do interesse público. E foi com base nessa mudança de entendimento que o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, conseguiu se safar de uma representação por conduta vedada que poderia ter custado o mandato dele em 2018. Ele criou um programa, um Refis, para perdoar 90% das dívidas de PVA, e aí entraram como ação. Aí ele veio e, na sua defesa, disse o seguinte: olha só, eu não perdoei a dívida de todo mundo, eu perdoei dívidas de PVA de motocicletas que circulam na zona rural e que estavam para prescrever. Para quem tinha multa dessas motocicletas que depois que passado esse ano o governo do estado já não ia conseguir receber em virtude da prescrição, eu perdoei, tirei 90% das multas e juros para que o cara pagasse só 10%, e com isso ele conseguiu ser absolvido. Mas é claro que para ser conduta vedada precisa ter exceção. Se tiver exceção, não é conduta vedada. Então, a primeira delas são programas sociais que já foram autorizados por lei e, mais do que terem sido autorizados por lei, já estavam em execução desde o ano anterior. Então, tá certo, tá claro que o cara não pode criar um programa agora, tirar do chapéu. Tá certo também que os programas que já existem continuam, mas para existirem e continuarem dentro do campo da licitude, pelo menos desde o ano passado, eles tinham que ter sido criados por lei e já tinham que estar em execução. Criou ano passado, mas deixou para implementar uma semana antes da eleição, aí não entra na exceção legal. A gente tem aí, sim, um ilícito. Segunda exceção, estados de calamidade pública e estados de emergência, vindo aí o problema que tem a ver com a realização de assistência social nesse período de Covid. A gente está com um problema econômico muito grande, já tem muita gente que perdeu renda, já tem muita gente que perdeu o emprego, e, portanto, essa necessidade de auxílio do Estado, que já se coloca de maneira recorrente na realidade do país, veio a ser exacerbada agora. E como eu disse para vocês que a gente não está criminalizando a assistência social, mas o mau uso da assistência social, a gente precisa saber, partindo da premissa de que as prefeituras não estão impedidas nesse momento de ajudar as pessoas, tendo em vista o estado excepcional, fora da pandemia elas estariam proibidas, mas agora deixaram de estar. Alguns cuidados que a gente tem que ter, alguns cuidados que a gente não é gestor candidato à reeleição, mas o que o prefeito tem que fazer para não ter problema nenhum nesse sentido? A primeira cautela é a formalização da decretação do estado de calamidade. Então, isso varia de acordo com a lei orgânica dos municípios, e isso toca até com uma questão que, não raro, é tratada pelas constituições estaduais. A primeira coisa que o cara precisa fazer é formalizar, e geralmente ele aprova um decreto municipal que é seguido de uma ratificação por um decreto legislativo.
Outro cuidado muito essencial, que se advogado fosse, eu recomendaria aos meus clientes, é a dialeticidade com o Ministério Público. Eu dialogaria sempre antes, começar, olha, estou precisando fazer isso, vamos discutir, vamos resolver juntos, etc. Terceiro, a estipulação de critérios adequados, né? E para serem adequados, os cuidados que a gente coloca seriam, em primeiro lugar, né, a transparência, isso tem que ser, os requisitos, as necessidades têm que ser amplamente dadas a conhecer, ao conhecimento público, que as autoridades, Ministério Público Eleitoral, Juiz Eleitoral tenham ciência disso. Que os critérios sejam lógicos e plenamente justificáveis, né? Tem que ter congruência com a causa determinante da calamidade. Eu não posso aproveitar o problema da pandemia para sair dando grana para quem não foi afetado de maneira alguma por esse cenário novo. Os critérios têm que ser proporcionais, também não é para enriquecer ninguém, né? Sair dando dinheiro além do necessário. E super importante que esses critérios sejam objetivos, sejam impessoais, não é para dar grana só para quem vai votar nele, etc. E seriam critérios objetivos, fixar a quantidade de famílias que serão beneficiadas, qual que é a renda máxima que a pessoa pode ter para solicitar esse benefício, e também a previsão de algumas condições especiais, como, por exemplo, independentemente ou flexibilizar esse teto da renda para aquelas famílias que têm uma pessoa que tem alguma deficiência, que tem alguma necessidade especial por conta da, por exemplo, previsão de ter custeio com algum medicamento e etc. Mas a gente também precisa ter controle da execução, né? Não basta o projeto ser concebido de uma maneira muito bonita, é preciso que a execução, né, dessas políticas públicas sejam fiéis àquilo que estava programado. A gente precisa ter a participação do Ministério Público no acompanhamento, né, do controle dessa execução. E óbvio que a gente também tem que ter uma total desvinculação personalista. A imagem do auxílio, ela não pode ser trabalhada como algo que partiu do gestor, né? No limite, ela tem que ser trabalhada como uma política de Estado e não como uma política daquele governo específico, né? Mais uma vez, aquele cuidado com mais do que como é que a coisa acontece, é como é que essa coisa é passada para o eleitorado que está em busca de informação para decidir em quem vai votar. Sexta conduta vedada tem a ver com a admissão e dispensa do serviço público. Aqui é outro proibitivo que está limitado só ao espaço que se realiza a eleição. O governador do estado continua livre aí para demitir e contratar quem quiser. E o propósito aqui é impedir que durante o período eleitoral os agentes públicos usem as prerrogativas que eles têm como administradores para favorecer adepto ou punir opositor. Por exemplo, demissão em massa de servidores contratados logo após a eleição. Por isso, essa é uma conduta vedada que, ao contrário das outras, vige até 31 de dezembro. Essa aqui, passou a eleição, o cara continua proibido de fazer. Vejam que, assim como aquela conduta vedada que tem a ver com o gasto de recurso público, o reembolso do erário não elide a existência de ilícito, também aqui nesse caso, a revogação posterior do ato não impede a configuração da conduta nem exime a sanção. Porque é muito fácil, né? O cara ameaça demitir, o cara demite, e na hora que ele sabe que o Ministério Público vai ajuizar uma ação, ele vai lá e contrata de novo. Não, já dançou. Precedente do TSE, lá de Sergipe também, é o recurso 32.517. Tem exceção legal, Fred? Lógico que tem. A primeira delas é conduta praticada fora do período de vedação, né? A gente só fica proibido de fazer isso num período. Cargo comissionado e função de confiança são demissíveis ad nutum, então aqui a gente, em princípio, não tem esse problema, sendo sempre discutir a existência de desvio de finalidade, mas se o cargo comissionado e função de confiança não dá o cara crachá de cara, não dá o match de cara. Para dar o match, você tem que provar desvio de finalidade, e óbvio que como isso vem no plano do pensamento, é algo muito difícil de provar, embora não impossível.
Cargos do Judiciário, MP, Tribunais de Conta, órgãos da Presidência da República também não entram aí nessa proibição. E as pessoas que foram aprovadas em concurso público que tenha sido homologado antes do início do período de vedação, a gente também não tem um problema. Então quer dizer que o prefeito da tua cidade pode fazer concurso público agora? Pode. Pode nomear pessoas que estão aprovadas em concursos públicos que já foram realizadas? Pode, desde que a validade desse concurso tenha sido homologada lá atrás. Ele não pode agora querer homologar concurso e contratar essas pessoas, ou admitir essas pessoas. A próxima tem a ver com a realização, próxima conduta vedada, a realização de transferências voluntárias de recurso. E a finalidade aqui é evitar a transferência graciosa de recurso como uma estratégia eleitoral de candidato que quer, com recursos públicos, fazer uma compra indireta de apoio. Essa conduta vedada tem baixa repercussão quando a gente trata de eleição municipal. Mas em eleição estadual ela é muito grande, porque ela acontece o seguinte: chega no período eleitoral, o governador só pode mandar grana do estado para os municípios que tem a ver com repasse obrigatório. Aquilo que é voluntário, que ele dá a mais e dá porque quer, a essa hora ele não pode. Por quê? Porque senão o cara vai fazer uma reserva técnica, vai pegar os prefeitos estratégicos, que são prefeitos do seu próprio partido político, e vai fazer uma festa de destinação de recurso público, porque aí às portas da campanha o prefeito vai falar para eles: olha, acabamos de ganhar 4 ambulâncias novas, porque o governador, candidato à reeleição, esse santo que Deus mandou para nos ajudar, passou recurso para o município, etc. Mas para a eleição municipal, aqui é tranquilo, não tem problema não. Tem uma série de exceções legais, de ressalvas, que eu vou poupá-los nesse momento, porque realmente isso aí não é algo que acontece em eleição, que o prefeito não tem destinação, em princípio não tem destinação voluntária para passar para ninguém, né? Outro ente federado. A 8ª tem a ver com a publicidade institucional, que foi afetada também pelo contexto da Covid, inclusive com inovação legislativa que está isenta de não ser aplicada, de não ser afastada pelo artigo 16 da Constituição, por disposição expressa da Emenda Complementar 107 de 2020. Vamos lá. Ao contrário das outras hipóteses de conduta vedada dos agentes públicos, que são espécies em si, o problema da publicidade institucional, dentro do quadro regente dessas condutas vedadas, pode ser visto como um gênero que abarca 3 espécies. E essas 3 espécies de vedação que tem a ver com a propaganda dos órgãos de Estado seriam as seguintes. A primeira vedação tem a ver com o trimestre dentro do pleito. E, de regra, dentro dos 3 meses que antecedem as eleições, a gente não pode ter propaganda nenhuma de órgão público, independentemente do seu conteúdo. Ainda que não tenha nenhum desvio de finalidade, não pode ter propaganda de órgão de Estado. A segunda tem a ver com, e normalmente tem a ver, porque vem a pandemia bagunçar tudo, deixar tudo ainda mais difícil. A segunda tem a ver com o primeiro semestre, em que a gente tem uma limitação de gastos. Então, se nos 3 meses antes das eleições a coisa está proibida, 6 meses antes não está proibido, mas tem limite de gasto. E, por fim, a gente tem uma regulamentação da forma de veiculação da propaganda estatal no ano eleitoral, que é aquela forma que está prevista no artigo 74. Então, vamos caminhar. Caminhando pelo primeiro aspecto da publicidade institucional durante um ano eleitoral, né, a gente tem ali no artigo 74 dizendo que configura abuso de poder de autoridade a infringência do disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição. O artigo 37 da Constituição fixa o princípio constitucional da publicidade e impõe aos governantes o dever de ser transparente na atuação administrativa. Porém, diante de um quadro de desvios constantes, porque a propaganda
institucional deveria ser um negócio absolutamente limpo e desvinculado de interesses políticos, mas na prática ela não é, o legislador eleitoral vem tentar harmonizar esses interesses em princípio opostos. Que de um lado, o administrador ele está obrigado a ser transparente, vir a todo momento falar para o pessoal o que ele está fazendo, mas por outro lado, nesse momento, ele vir falar para o pessoal o que ele está fazendo vai impactar o equilíbrio entre todos os candidatos. Então, a gente tem que ter em mente que a finalidade da propaganda institucional ela é meramente educativa, ou informativa, ou orientativa, e que toda propaganda institucional que não traga consigo alguma dessas finalidades, substituindo essas finalidades nobres por uma finalidade escusa, que é a finalidade eleitoreira, configura um ilícito punível na forma da lei das eleições. Agora, com relação àquela proibição dentro dos 3 meses, aqui o que o legislador está querendo é evitar a promoção indireta da candidatura dos gestores públicos. Porque, dentro dos 3 meses das eleições, ainda que o cara não faça propaganda de si, ele dizer a todo momento na televisão, na rádio, nos jornais escritos, que a máquina pública está funcionando às pampas, isso acarreta indiretamente ganhos à sua candidatura. E por isso ali, em princípio, a gente não tinha possibilidade de fazer propaganda nenhuma. Daí vem a emenda constitucional número 107 e passa a dispor o seguinte: poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas destinados ao enfrentamento da pandemia e à orientação da população quanto a serviços públicos que tenham a ver com a pandemia. Por exemplo, a primeira ali, a primeira exceção tem a ver com o seguinte: está rolando uma pandemia e a gente vai precisar fazer ato e campanha para esse povo ficar em casa, para esse povo usar máscara e assim por diante. A segunda exceção não tem a ver diretamente com a pandemia, com uma contenção da pandemia, mas informações que, em virtude. Aquela, por exemplo, informação pública. Ora, mudamos a faixa, informamos a todos os cidadãos que a gente estava na faixa laranja, que proibia a abertura de shopping. Agora passamos para a faixa amarela, que o shopping pode abrir 4 horas por dia. Então, isso também passou a ser permitido, algo que, em outro contexto, a gente estaria olhando de travesso, como diriam meus conterrâneos lá de Minas Gerais. Agora, o que a emenda constitucional ressalva é que, embora isso não configure uma conduta vedada em si, isso pode ser apurado no âmbito da ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder político. Porque, às vezes, o cara pode, embora sem pisar fora da linha no âmbito do discurso, né, botar a prefeitura para aparecer 24 horas em todos os veículos, exagerar com gastos e etc. Tá? Mas vejam que, fora desse quadro autorizativo que tem a ver com a pandemia, a publicidade institucional, como regra, segue proibida dentro dos 3 meses que antecedem o pleito. A gente tem aqui um ilícito que é de índole objetiva. Aqui você não precisa procurar o intuito eleitoreiro, o ganho indireto é presumido. Então, se não tem a ver com a pandemia, em princípio a coisa já é problemática, ainda que não tenha desvirtuamento, porque eu não estou falando daquela propaganda fora dos 3 meses das eleições, eu estou falando agora, pintou propaganda de Estado, está errado. Então, aqui também, nesse momento, não interessa o estrito cumprimento do artigo 37 da Constituição. A propaganda em seu conteúdo pode ser maravilhosa, muito bem construída, sem nenhum desvio. A publicização desse material em si é que é o ilícito, nesse momento. O TSE tem dado interpretação restritiva ao dispositivo. Embora a lei use a expressão autorizar propaganda, porque você lê lá no artigo 73, parágrafo tal, lá da lei das eleições, está falando, nos 3 meses que antecedem o pleito, autorizar propaganda institucional. O TSE alivia quando morreu na autorização. Se não teve veiculação, o TSE passa a mão. Mas também se pune por negligência. Nós temos casos ali em que a não retirada de propaganda estática, a partir da entrada do período proibitivo, resultou em cassação.
Outdoor, cidade pequena é outdoor. Né? O cara sabe que não pode colocar um outdoor 3 meses antes, mas 4 meses antes ele bota um outdoor e entrou no período proibitivo, ele não foi lá tirar. Então a inércia de propaganda estática, ela é sim problemática e já tem gerado cassação no TSE. Agora, tem plena necessidade de que a propaganda tenha sido custeada pelo erário, porque acreditem se quiser, a gente já chegou a ver casos ali em que o cara comprovou que ele tinha pagado do bolso e o TSE, nesse caso, não multou. Tem exceção? É claro que tem exceção. A primeira delas tem a ver com publicidade de produtos que sejam fornecidos pelo Estado ou por órgãos de Estado que tenham ampla concorrência no mercado. Né? Então, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, não podem se dar o luxo de passar 3 meses sem fazer propaganda, porque o Bradesco, o Itaú, o Santander estão bombando a todo caso. Né? A ideia aqui, então, é evitar que as empresas públicas experimentem prejuízos comerciais. Acontece que na jurisprudência do TSE, essa exceção não se justifica em situação de monopólio. Então, como a Petrobras ela tem o monopólio da extração, propaganda da Petrobras como extratora de petróleo, não tem justificativa, porque aí ela não concorre com ninguém. Né? Agora, a outra exceção é casos graves de urgente necessidade pública reconhecidos pela Justiça Eleitoral. Olha aí o problema da Covid aparecendo. Também não tem problema a divulgação de atos parlamentares. Não constitui conduta vedada a divulgação de feitos de deputado estadual em site de Assembleia Legislativa. Então, os sites das prefeituras, em tese, não precisam morrer, a aba de notícias, eminentemente. E também é óbvio, nem precisava falar, mas a publicação de ato oficial, também diário oficial, etc., isso não tá vedado. Agora, a terceira dimensão problemática que tem a ver com gasto, que tem a ver com a publicidade, aí diz com os seus gastos. Né? Por quê? Se nos 3 meses não pode ter problema nenhuma, no primeiro semestre o cara não pode gastar demais. Todo mundo aí que é de Mato Grosso deve estar familiarizado, ou mais ou menos familiarizado, com o caso aí de Várzea Grande, que deu muito pano para manga e redundou numa cassação ali que até hoje eu não engoli, no âmbito do TSE. E essa proibição, ela também sofreu modificações ao longo do tempo, né? O juiz eleitoral aí, promotor eleitoral que trabalhou em 2012, ficou de fora em 2016 pelo revisamento, está voltando agora, vai encontrar um quadro normativo bastante diferente. Porque antes, o parâmetro para saber se o cara tinha estourado ou não tinha estourado, o que ele podia gastar com publicidade no primeiro semestre em que a publicidade é possível de ser feita, esse parâmetro era um parâmetro que não ornava, como a gente diz lá em Minas Gerais. Porque a gente ia medir o que o cara gasta em 6 meses, tendo como parâmetro a média de que o cara tinha gastado nos 3 primeiros anos inteiros. Né? Então o cara gastou em média 1 milhão nos 3 primeiros anos, só nos 6 meses ali ele podia gastar 1 milhão também. E aí em 2015 a gente teve uma mudança e no quadro atual a limitação ficou mais estrita. Antes ele podia gastar apenas no primeiro semestre o que ele tinha em média gastado em um ano inteiro, nos 3 primeiros anos do mandato. Agora, os gastos com publicidade institucional, ele tem que gastar, ele teria que gastar nos 6 meses algo igual ou abaixo da média dos 6 primeiros meses dos 3 anos iniciais. Mas aqui a gente também tem uma mudança advinda da emenda constitucional 107. E a emenda constitucional 107 passou a dizer que os gastos com publicidade institucional realizados até 15 de agosto, porque agora a eleição foi jogada para frente, e aí ficava a dúvida. Não, antes eu sabia que o cara só podia fazer eleição até julho, mas agora que a eleição foi jogada para novembro, como é que fica agosto? É por isso que o legislador cuidou especificamente do problema. Então, agora é o seguinte, a gente passou a ter como parâmetro, em vez de ter o primeiro semestre desse ano, com a média do primeiro semestre dos outros 3 anos, agora a gente admitiu propaganda até 15 de agosto, propaganda institucional até 15 de agosto podia ser feita, e o parâmetro passou a ser
os 2 primeiros quadrimestres dos outros anos. Que a propaganda agora foi até o 8º mês do ano, pega a média do que eles gastaram de janeiro a agosto dos últimos 3 anos. O princípio é o mesmo, só mudou a base de cálculo. Perfeito? Outros detalhes a respeito dessa conduta vedada. Primeiro, entende-se por despesa com publicidade somente aquelas efetivamente prestadas, independentemente da data do pagamento. Né? Não interessa quando o cara pagou, se pagou antes ou depois do período proibitivo, interessa quando ela foi veiculada e o respectivo custo. Segundo, a punição independe de análise de potencialidade lesiva, mais um caso em que a potencialidade está presumida. E terceiro, a Justiça Eleitoral tem competência para requisitar informação sobre gastos, né? Se você tem dúvida num processo para saber se o prefeito gastou mais ou menos do que podia, o juiz eleitoral tem, o promotor pode pedir, o juiz eleitoral ele tem poder para solicitar essas informações. Outro detalhe é com base no princípio da hierarquia da administração, com relação à identificação de responsabilidades, a alegação de ausência de autorização não exime o prefeito de culpa. Então, o prefeito não pode transferir responsabilidade e fazer que o secretário, aqui eu não autorizei, quem autorizou foi o secretário, eu nem precisava sabendo. Com esse argumento, ele não se livra, não. O outro também afeta pouco o quadro das eleições municipais, é a proibição de pronunciamento de cadeia de rádio e televisão. Né? Quando o presidente da República pede para que todas as televisões parem no mesmo momento para exibir um pronunciamento, né? Desde 2015 que a gente tem inserido aqui na lei das eleições uma proibição dessa convocação para pronunciamento de cadeia em rádio e televisão, e aí ali também não interessa o que o cara falou, não deixou de falar, se ele convoca e aparece no período em que isso estava proibido, a gente gera cassação. Isso também afeta pouco a eleição municipal. O que afeta, sim, muito as eleições municipais é a 10ª categoria de conduta vedada, que tem a ver com a revisão da remuneração geral pelos servidores públicos. E aqui o que a gente está proibindo é a concessão de favor salarial com finalidade eleitoreira. Né? Porque senão o prefeito chegava ali, na época da eleição, dobrava o salário dos servidores municipais e, com isso, ganhava o voto dos servidores, de todos os seus familiares e etc. A norma é rígida e ela não admite exceção que o prefeito queira justificar com base no reconhecimento da necessidade de corrigir injustiça histórica, de superar defasagens gritantes, etc. Não tem justificativa, isso não pode acontecer. É óbvio que é uma proibição que ela só está limitada ao ambiente do certame, o governador do estado não tem nada a ver com isso agora nesse momento de eleição municipal. TSE tem precedente no sentido de que a aprovação pelo Poder Legislativo de um plano de reestruturação de carreira não se enquadra nessa hipótese, né? Reestruturação de carreira não é eminentemente aumento de salário. Está permitida, como eu disse, aquela questão da correção de injustiça, ela não pode ocorrer para aumento de salário, mas aquela correção monetária anual também não se enquadra no ilícito. Né? O que se está vedando é a concessão de aumento que supere uma eventual perda inflacionária. Mas quando se trata de aumento, não estou falando da correção monetária, se trata de aumento, o TSE entende que o mero envio de projeto de lei já configura o ilícito. Por quê, Fred? É aquela questão do poder, né? Do efeito do poder. Só do cara ter se manifestado a intenção de dobrar o salário do cara, não interessa se o salário vai ter dobrado ou não, esse cara já vai pender a votar com ele. Então, o envio de projeto de lei, consulta 782 do DF, o TSE respondeu nesse sentido. Vocês vão lidar muito provavelmente com os casos dessa 11ª conduta vedada, inauguração de obra pública e comparecimento de candidato. A hipótese atinge todos os candidatos, não só os candidatos que são os responsáveis pela obra. Né? Então, o candidato a vereador, que é um Robert, sabe que a cidade inteira vai estar ali no lançamento da obra, não pode comparecer ali achando que depois ele se exime e fala, não, mas não era eu que estava inaugurando, era a obra do prefeito, etc. Então, nenhum candidato pode comparecer a essas inaugurações, né?
não interessa se ele contribuiu ou não para a obra, não interessa se ele tenha ou não tenha relação com o poder público. E nesse sentido, a gente tem lá no TSE já alguns casos em que a gente puniu a oposição. O cara da oposição foi ali fazer proselitismo, né? Até 2009, também para quem já foi juiz ou promotor eleitoral há muitos anos atrás e está voltando agora, a gente teve também há uns 10 anos atrás uma modificação legislativa, né? Na Lei 2034 de 2009. Antes o que a gente punia era a participação em inauguração. E quando a gente punia participação, a gente estava mirando a presença ativa. Não é o cara que foi lá, como diria um amigo meu, o corpo seco. Não, ele foi o candidato que foi lá, pegou o microfone, tirou foto, abraçou, fez filmagem. Hoje não, a mera participação. O cara vai lá de bico fechado, ele está enquadrado na conduta vedada. Agora vejam, como eu já disse, essa proibição é uma proibição que afeta a inauguração de obra pública. Ninguém está proibido de ir em solenidade pública. O cara foi numa formatura de escola. A presença dele ali não é problemática. O cara foi na festa da cidade, etc. Não tem problema também. Bom, e aí com isso a gente consegue fechar, né, desvendar a caixa preta das condutas vedadas e volta pro abuso de poder político, né? A primeira ideia, então, que vocês têm que saber é essa. O abuso de poder político é mais abrangente do que as condutas vedadas. O fato de que você não encontra aquilo como proibido no quadro das condutas proscritas não significa que aquele uso da máquina pública não pode ser enquadrada dentro do abuso de poder político. E, portanto, o abuso de poder político não é apenas e tão somente as condutas vedadas a agentes públicos que tenham maior gravidade. Perfeito? Inclusive, então, a gente entende que aquele rol das condutas vedadas, para fins de conceituação de abuso de poder político, você pode tomar como meramente exemplificativo, porque o abuso de poder político é um tipo aberto que depende sempre da análise do caso concreto. Inclusive pelo fato de que, se a gente não tivesse essa percepção, a gente não poderia reconhecer a figura já existente, em alguns casos pontuais, do que eu chamo de abuso de poder político por omissão. No meu livro eu defendo a ideia de que o abuso de poder político pode ser cometido não só por uma ação, mas também por uma omissão. Quando o gestor deixa de cumprir uma obrigação legal e se mantém inerte para se beneficiar da conduta. Por exemplo, a gente teve um caso lá no Amazonas, numa cidadezinha do interior chamada Maués, né, e há uma semana da data do pleito, o prefeito foi notificado pelo Ministério Público para ficar sabendo que uma área de preservação ambiental da cidade tinha sido invadida por um conjunto de famílias que não tinham, sem tetos, né, não tinham moradia. A prefeita era uma mulher, a prefeita foi até lá e conversou com as pessoas e falou: olha, eu tenho obrigação de tirar vocês daqui. Mas se vocês votarem em mim, eu vou fingir que não vi. Abuso de poder político por omissão. Um exemplo clássico histórico que poderia ser pensado a esse respeito tem a ver com o Plano Cruzado, na época das eleições governamentais de 1986. Os historiadores econômicos da época dizem que, em fevereiro daquele ano, o presidente Sarney foi informado pelos técnicos do Banco Central de que o Plano Cruzado tinha dado com os burros na água e que era extremamente urgente e necessário que fossem feitas reformas naquele plano. O problema é que eles estavam em fevereiro, a propaganda em torno do sucesso do Plano Cruzado, que teria em tese ali artificialmente controlado aquela inflação galopante, era o grande trunfo do governo, do PMDB, do Sarney. E o que o Sarney determinou foi o seguinte: maravilha, mas a gente tem eleição em novembro, depois de novembro a gente anuncia as reformas. E com isso, naquele ano, não me lembro agora especificamente quantos estados a gente tinha, era um número diferente dos atuais, mas foi como se a gente tivesse 26 estados naquele ano. O PMDB
na trilha do pseudo-sucesso do Plano Cruzado, venceu as eleições em todos os estados do país, menos um, então teria vencido em 25 estados, e obviamente ali, uma semana, 10 dias depois, que as eleições já estavam consolidadas, é que o governo veio dizer que tudo aquilo era uma mentira. Então, a gente tem essas grandes diferenças conceituais entre abuso de poder e abuso e conduta vedada a agente público, e diferenças que têm a ver com o ônus, né, argumentativo, seja para o advogado que está pedindo cassação, ou para o promotor que está pedindo cassação, seja para o juiz que vai ou não vai atender a esse pedido. E a diferença essencial está no fato de que, se por um lado, no âmbito do abuso de poder político, eu não preciso provar a participação do cara, eu preciso provar que os fatos foram extraordinariamente graves e comprometeram a eleição como um todo, já no âmbito da conduta vedada ao agente público, eu tenho o ônus de provar a participação do cara, mas eu não preciso provar que a ponte caiu. Eu só preciso provar que um de seus pilares foi afetado. E se eu quiser a cassação, eu tenho que provar que aquela afetação de um pilar foi total, porque do contrário, eu só vou conseguir exclusivamente uma decisão de aplicação de multa. E só para fechar, para quem também já não atua há um tempinho no eleitoral, é algo mais antiga a percepção de que nas AIGs por abuso de poder, a gente já tinha, para os casos de abuso de poder político, fixado o entendimento jurisprudencial, no sentido de que existe litisconsórcio passivo necessário entre o agente público que comete a conduta, ou todos os agentes públicos que cometeram condutas, e o candidato beneficiado. Esse entendimento se espraiou desde de um recurso levado ao tribunal pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e já há pelo menos 2 anos, em todos os casos de abuso de poder, não basta colocar o candidato, e se o candidato for candidato a prefeito, não basta arrolar também o vice. Todas aquelas pessoas às quais vocês estão imputando alguma conduta como responsável pela prática do abuso, têm que também estar arroladas no polo passivo da ação. Então, você está falando que o candidato botou fulano, Beltrano, desviou os servidores A, B, C, D e E, tirou esses caras da prefeitura para ficarem batendo perna na rua. A, B, C, D e E têm que estar arrolados dentro do polo passivo da ação. O descumprimento de normas relacionadas com a formação do litisconsórcio passivo necessário é tomado muito em sério na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, e a única salvação que a gente tem para quem erra no polo passivo é os casos em que a gente consegue, pela teoria da asserção, né, o candidato vem falar, olha, ele está falando aí, ele esqueceu do fulano de tal. A única forma que a gente consegue salvar ali é ler a inicial e descobrir que não tinha nada sendo imputado ao fulano de tal. Né? O promotor não arrolou o fulano de tal porque ele não sabia que o fulano de tal também era um cara que estava participando desse esquema. Aí não tem problema. Mas se você na inicial, né, confiram, se você na inicial responsabiliza alguém, esse cara tem que estar no polo passivo. Fred, posso corrigir depois se eu tiver esquecido? Pode, desde que a gente esteja dentro do prazo decadencial. Se a gente, depois do descumprimento do prazo decadencial da ação, não tem remédio, aí a sua ação ela vai ser julgada improcedente sem julgamento do mérito. No mais, eu peço 1000 desculpas pelo atraso de hoje. Realmente eu não consegui chegar a tempo, mas não foi porque eu quis. E quero agradecer muito pela atenção de vocês, pela acolhida, e fico à disposição aí para a gente seguir conversando, seja por e-mail, seja aí pelo próprio WhatsApp. Brigadão, Janes, Darienzo, Dr. Bruno. E um abração para vocês. À disposição, Fred. Frederico, Dr. Bruno teve de dar uma saída, mas nossos agradecimentos, tá? Pela valiosa colaboração, né, com a nossa Escola Judiciária Eleitoral, que nos deu a honra de ministrar 2 cursos para nós, né? Em junho, né, foi propaganda, e agora esse brilhante curso
que abordou assim, de forma clara, objetiva, né, acerca assim, das técnicas processuais vinculadas ao abuso de poder, a condutas vedadas, né, e tudo de acordo com a jurisprudência do TSE. Eu tenho certeza, com certeza, esse curso, né, o que você nos ensinou aqui, né, todos aqui, com certeza vai auxiliar e muito, né, aqueles que irão trabalhar diretamente nas eleições municipais de 2020. Tá, Frederico? Obrigado, Aceitado gente. o nosso convite. Obrigado. Né? Vamos te convidar mais vezes, tá? E também eu agradeço a todos os participantes, né? E nossos colegas aí, servidores da Justiça Eleitoral, juízes e promotores, colegas de outros TRS que estiveram aqui conosco, tá? E os advogados que se fizeram aqui presentes. Muito obrigada. A Escola Judiciária agradece a todos. Muito obrigada, Fred. Obrigado, um grande gente. abraço. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, Hernandes, Marcela, Shirley e Armando. Obrigado. Verdade, obrigado aí, né? Ficou com a gente Marcela, Shirley, Hernandes, junto conosco todo o curso aí, né? Isso? Shirley, né? A Marcela também. Exatamente. Tá? Muito obrigado muito pelo apoio. obrigado mesmo, tá? Essa colaboração conosco aqui. Tá bom? Um abraço. Obrigada, tá, Darienzo? Eu que agradeço, Jantes, pela confiança. Obrigadão. Tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.